Abra sua Bíblia, por favor. Mateus, no capítulo 20. Mateus, capítulo 20. A partir do versículo de número 17. Quero ler aqui alguns versículos. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Amém? Você que está em casa, nos assistindo pelo canal da Lagoinha Natal, vai compartilhando aí o link para os seus parentes, para os seus amigos. Fala para ele que Deus também tem uma palavra para o coração dele. Eu tenho certeza que Deus vai enriquecer os nossos corações com a sua palavra essa noite. Mateus capítulo 20, a partir do versículo de número 17, diz assim a palavra do Senhor. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e no caminho disse a eles: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando, pediu-lhes um favor. Perguntou-lhes então Jesus: o que queres? E ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E eles responderam: sim, nós podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 se indignaram-se contra aqueles 2 irmãos. Então Jesus os chamou e lhes disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos servirá. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Louvado seja Deus. Palavra aqui de Mateus, narrando um momento, um dia, em uma caminhada que Jesus vem, não apenas com os seus discípulos, mas com a multidão que sempre o acompanhava. E em certo momento daquela caminhada, daquele tempo que ele estava tendo ali com aquelas pessoas, Jesus chama os seus discípulos para um local à parte, porque com certeza ali ele queria trazer ao coração daqueles discípulos mais alguns ensinamentos para o fortalecimento da sua fé. E em poucos momentos Jesus compartilha com os seus discípulos aquelas coisas que ainda haveriam de acontecer, no que diz respeito ao mistério que estava oculto desde a fundação dos tempos, e que há pouco tempo depois dali começaria a se revelar na pessoa de Jesus. Então, em certos momentos ele compartilha desses momentos, meio que trazendo ali um spoiler, trazendo ali um pouco da revelação do que ele iria realizar, o que iria acontecer, porque ele estava preparando o coração dos seus discípulos, não apenas para o momento, para o dia-chave da consumação do seu ministério aqui na terra, mas também para os dias que se viriam depois. Afinal de contas, Jesus sabia que após o noivo sair da presença ali dos convidados, eles teriam ali que jejuar bastante, eles teriam ali que se consagrar bastante, porque iriam vir dias difíceis, aonde eles não teriam a presença física do Senhor Jesus. Mas glória a Deus que o Senhor não é aquele que abandona o barco e nos deixa só. Ele nos enviou o Espírito Santo de Deus.
E esse Espírito é quem consola os nossos corações. Então Jesus, naquele momento com os seus discípulos, ele usa um termo muito interessante aqui no versículo 18. E acredito que aqui está a base de todo o ensinamento que iria vir após esse momento. Ele diz que estava subindo para Jerusalém e que o Filho do Homem seria entregue. É interessante que Jesus usa o termo Filho do Homem, fazendo menção também à profecia de Daniel, que dizia que o Filho do Homem, os reinos seria dado a ele, todo o poder, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas Jesus, ele gostava de usar esse termo Filho do Homem. Ele não gostava de usar um termo que exaltasse o seu nome no coração das pessoas, principalmente daquelas pessoas que se preocupavam muito com o título, se preocupavam muito com as aparências. Então Jesus vinha e trazia sempre esse termo quando ele queria falar de si mesmo. Ele dizia Filho do Homem, Filho do Homem. Ele poderia dizer sim, eu sou o ungido de Deus, eu sou o Messias, eu sou aquele que foi enviado. Mas ele, na sua humildade, ele sempre gostava de utilizar esse termo, que ele mesmo estava ali como o filho de um homem, como filho ali de que nasceu no ventre de uma mulher, como todos os outros discípulos que ali estavam. E talvez isso quebrasse um pouco daquele entendimento que muitas vezes algumas pessoas gostam até de utilizar. Mas era Jesus. Quando a gente vai falar de alguma coisa, principalmente de santidade, principalmente de consagração, principalmente de depender de Deus, algumas pessoas, elas utilizam sempre essa expressão, mas ali era Jesus, mas Jesus, ele veio como homem, ele veio à nossa semelhança, e a nossa semelhança, ele foi humilde para mostrar para todos nós o caminho que nós deveríamos andar. E aí ele continua ali falando que o Filho do Homem seria entregue para os principais, para os sacerdotes, para os escribas, e aqueles homens o levariam à morte. Que o momento do cálice que o Pai tinha preparado para ele estava chegando, estava já muito perto. E Jesus já sentia isso no seu espírito, já sentia isso na sua mente, já sentia isso no seu coração. Porque logo, logo o cálice iria estar diante dele. E glória a Deus que ele não fugiu dessa incumbência. Glória a Deus que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, porque assim eu e você podemos estar aqui hoje glorificando ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Então Jesus fala para eles a respeito desse momento difícil que vai acontecer. Mas Jesus também não traz somente essa palavra que muitas vezes esmurecia o coração dos discípulos. Também em seguida ele diz que haveria um momento que ele iria ressurgir novamente. O Filho do Homem seria morto, mas ele ressurgiria, ele voltaria, eles não iriam perdê-lo para sempre, mas ao contrário, ele estaria para sempre com aqueles que crescem nele. E aí eu acredito que foi nesse momento em que a mãe de Tiago e de João, impelido ali pelos seus filhos, teve a ideia de chegar até Jesus para tentar ali conseguir algo de Jesus. E é interessante como a Bíblia diz que ela chegou. A Bíblia diz que aquela mulher de Zebedeu com os seus filhos, eles chegaram até Jesus adorando a Jesus. Eles chegaram até Jesus adorando ao Senhor. E em seguida eles trazem o seu pedido. Eu lendo esse texto hoje, eu fiquei pensando quantas vezes a gente não tenta agir como a mulher de Zebedeu agiu, A gente chega aqui quando estamos precisando de alguma coisa, quando estamos carentes de alguma coisa, a gente já desce do carro adorando, né, João? Já desce do carro adorando, já vem no manto de lá para cá, Entra aqui, senta na cadeira, abre os braços, roda,
adora ali ao Senhor, mas o coração está dizendo assim: daqui a pouco eu apresento a minha petição. Assim foi como a mulher de Zebedeu chegou. Ela chegou adorando a Jesus, mas no seu coração, o intuito dela não era adorar a Jesus, mas sim fazer uma petição a Jesus. Ela queria pedir algo a Jesus. E aí ela apresenta o seu pedido. Vendo que Jesus tinha acabado de dizer que ele iria ressurgir, eles chegam até Jesus e dizem: olha, faz com que esses meus 2 filhos, um se sente à tua esquerda e o outro se sente à tua direita. Esse era o pedido. Jesus, ele busca corações humildes, amém, irmão? Jesus busca coração humilde, coração quebrantado. E nunca Jesus toma alguma ação ou toma alguma decisão antes de dar várias chances para a gente. Ele vai trabalhando no meu e no seu coração. Por quê? Porque Ele quer que a gente mude o nosso coração. Então Ele vai trabalhando na gente. E Ele sabe como trabalhar com cada um de nós. Ele sabe como trabalhar com você, que é diferente da forma como Ele trabalha comigo. A forma como Ele trabalha com cada um que aqui está. Jesus tem a forma de falar com você, que é diferente da forma como Ele fala comigo. Jesus, quando vem falar comigo, eu sou cearense, Jesus chega para mim e diz: macho velho, não faça isso não. Porque Jesus vai na intimidade que você tem com Ele, na que eu tenho com Ele, na nossa individualidade. Então Jesus trata, e foi o que Jesus fez. Jesus viu o coração deles. Jesus disse: rapaz, eu vou tentar ajudar esses meninos aqui, porque eles não estão sabendo o que é que eles estão pedindo não. E ele olha para ela e diz: olha, vocês não sabem o que é que estão pedindo não. Não posso dar isso para vocês. Não sabeis o que vocês estão pedindo. Versículo 22. Disse Jesus: olha, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? E aí, quem responde não é mais a mãe. Agora é os dois. Como eles eram os candidatos a serem aqueles que iriam estar à esquerda e à direita de Jesus, eles agora precisavam mostrar serviço. Pularam lá na frente e disseram: sim, Senhor, nós podemos. Jesus deu a chance. Humilha teu coração. Por que nesse momento eles não olharam e disseram: é, Jesus, realmente a gente não pode tomar desse cálice. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa por termos querido tomar o lugar à força. Nos perdoa por termos aí querido, desejado até utilizar do fato de sermos seu primo, que eles eram primo de Jesus. Mas não, o coração orgulhoso enganou a eles. Jesus era aquele que, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se fez a semelhança do homem. E estando na semelhança do homem, ele ainda foi mais, ele ainda se entregou à morte. E não simplesmente a morte, mas a morte de cruz. Para que daí sim, entregando-se à morte de cruz, o Pai pudesse colocar o seu nome sobre todo nome. Aleluia. E Jesus procura esse coração humilde. Jesus diz: olha, vocês vão beber desse cálice. Vocês querem beber? Vocês acham que dá para beber? Mas tudo bem, vocês vão beber. Não tem problema. Já que vocês estão tão animados e tão dispostos,
Vocês vão beber do meu cálice. Cálice de morte, cálice de martírio, cálice de sacrifício. E na verdade eles tomaram desse cálice. Tiago foi o primeiro mártir, que foi morto enquanto orava. João não provou do cálice do martírio, mas provou do cálice do sofrimento. Prisões o acompanharam por toda a sua vida. Preso na ilha de Pátimo durante anos e anos e anos e anos e anos. Deus multiplicando os seus dias. Glória a Deus que Ele aproveitou esses dias para nos deixar cartas maravilhosas, para nos ensinar o caminho da humildade. Porque João, o apóstolo do amor, em suas cartas, o que ele mostra e o que ele relata é o valor da humildade. Ele aprendeu. Tomou do cálice, mas aprendeu. E interessante, meus irmãos, que quando Jesus diz que eles vão tomar do cálice e que assentar-se à direita não cabia a Jesus decidir. Ou seja, Jesus estava dizendo: olha, vocês vão tomar o cálice, sim, vocês vão tomar. Mas já assentar à minha direita, aí já não é comigo. Deus já preparou aqueles que estarão ao meu lado. O lugar está preparado para aqueles que o próprio Pai escolheu. Quando eu leio essa passagem de Jesus falando isso, eu lembro muitas vezes de muitos pastores, amigos, alguns pastores pregando, outros amigos falando, dizendo assim: rapaz, quando chegar no céu, eu quero ver o apóstolo Paulo, eu quero ver não sei quem, eu quero ver não sei quem, eu quero ver não sei quem. E eu cá comigo pensando, digo: rapaz, eu acho que você não vai ver nenhuma dessas pessoas. Quando você olhar, você vai ver dois, um na esquerda e um na direita de Jesus. Quem é aqueles? Quem é aqueles dois que estão ali ao lado de Jesus? Só Jesus vai narrar para a multidão daqueles que estarão ali quem são aqueles dois. Mas pode ter certeza, ele não está nas mídias. Ele não está nos livros. Ele não está no Facebook, ele não está no Instagram, ele não está na mente e no coração de ninguém. São anônimos, servos que em humildade morreram para si mesmo, para que Cristo pudesse viver no coração de outras pessoas. Homens, mulheres que estão espalhados pela face da terra, que nós não sabemos nem que essas pessoas existem, mas que estão lá glorificando ao nome do Senhor. Nós não os conhecemos, mas Deus, o Pai, os conhece e já preparou o lugar para eles. Porque os seus corações andaram assim, os seus corações andaram em humildade. Nesse momento, meus irmãos, que Jesus tira a esperança carnal desses dois irmãos, aqueles outros 10 apóstolos, discípulos que ali também estavam, perceberam que também não tinha como ganhar nada, porque a Bíblia diz que eles se iraram com aqueles dois. Eles não se iraram, meus irmãos, não foi porque os dois foram mais ousados e foram na frente deles, não. Nem muito menos porque Jesus disse que não cabia a ele decidir quem era que iria estar de um lado e quem era que iria estar do outro. Eles se iraram porque eles sabiam que os seus corações eram tão orgulhosos quanto o coração daqueles dois. E com isso, eles também não iriam estar naquele lugar. Eles se iraram, ficaram com raiva,
porque os seus corações eram soberbos, tanto quanto o coração daqueles dois. E meus irmãos, a soberba é a raiz de todo pecado. Soberba é a raiz. Todo pecado que você possa imaginar, ele vem do orgulho, da soberba. Porque esse é o pecado original. É o pecado que fez com que Adão e Eva caíssem. Quando a serpente, a mais astuta, chega para Eva e fala para ela, perguntando a ela se o que Deus tinha dito era aquilo, e ela diz: olha, Deus disse assim. E aí ele não foi contestar o que Deus disse. Ele não disse: olha, o que Deus disse é conversa, isso é mentira, porque ele sabia que não poderia colocar para Deus um pecado que é impossível de estar nele, porque em Deus não há pecado. Então o que é que ele faz? Eu vou mexer no coração dela. Olha, Deus está dizendo isso, porque se você comer, você vai conhecer todas as coisas, assim como Ele também conhece. Aí nesse momento o que é que entra no coração dela? O orgulho, a soberba. Quero conhecer, quero ter o conhecimento, quero saber mais do que todos os outros, talvez quero saber mais do que Adão. Sem falar de Satanás, que lá em Isaías é narrado que o desejo do seu coração era colocar o seu trono acima da autoridade de Deus, acima das estrelas, acima de todas as coisas. Ele queria ser como Deus. Por isso ele é lançado ao inferno, por causa da soberba e por causa do orgulho do seu coração. Meus irmãos, nós temos que vigiar com esse pecado. Temos que vigiar com esse pecado, porque é ele que nos impede de gerar em nosso coração a humildade que só vem do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito tem poder para gerar a humildade que agrada ao coração de Deus. Mas para o Espírito de Deus fazer isso em nossas vidas, Ele precisa encontrar um coração pronto para se humilhar, pronto para morrer, pronto para se entregar. Não basta simplesmente querer, tem que desejar. Ser como o Senhor, ser como Jesus, servir, assim como o Filho do Homem serviu. Quando Deus encontra um coração disposto a servir, disposto a em humildade servir ao próximo, a se entregar verdadeiramente, então Ele começa a trabalhar na vida dessa pessoa. Ele começa a exaltar Deus no coração dessa pessoa. E ela começa a entender que não somos nós, mas é o Senhor em nós. Se eu canto, não canto porque sei cantar, canto porque é o Espírito de Deus quem me faz cantar. Se prego, prego não porque tenho sabedoria, mas prego porque o Espírito de Deus gera em nossos corações a palavra que tem que ser ministrada. Independente de quem seja, independente de onde seja. Quem já foi em culto aqui em zona rural, povoado, no sertão, quem já foi? Uma benção, caixinha de som, um guitarrista com aquelas guitarrinhas, só tem ele, mais ninguém. Púlpitozinho de madeira lá na frente, as cadeiras espalhadas. Estou narrando aqui um culto que eu participei há muitos anos atrás, lá no Alto Oeste aqui do Rio Grande do Norte. E eu sentado, olhando para aquele movimento, o pessoal ajeitando tudo. E aí eles se levantaram, o pastor foi lá, falou com um senhor de idade já, que estava lá sentado, disse: ó, o senhor vai louvar um hino. Aí ele: amém.
Aí o pastor começou, o irmãozinho sentou lá na ponta da calçada com a guitarrazinha dele, perninha cruzada, guitarrinha aqui. Aí chamou, eu queria chamar aqui o seu Francisco, ele vai louvar um hino ao Senhor. E aí o seu Francisco vem lá, abre a sua harpa, olha para o guitarrista e diz: Sol maior. Não sabe nem o que era isso, João, mas é porque ele viu os outros dizendo, né? Aí, Sol maior. O guitarrista também talvez não soubesse, olhou para ele e disse: Pode ir que eu acompanho. E aí o velhinho começou: Foi na cruz, onde um dia eu vi. E o irmãozinho da guitarra, trem, tom, tom, tem, tom, atrás do tom. E o velhinho cantando, e ele buscando o tom e tá, e aquele negócio todo. E o tom não chegava, e o velho subia, o velhinho descia. Daqui lá para metade ele viu que não dava, e ele arrochou, tocando, e tá, e eu vai cantando, e eu acaba tocando, e eu olhando, eu digo: Glória a Deus. Quando eu olhei para as pessoas que estavam sentadas assim, o povo todo mundo chorando. Eu digo: Rapaz, que negócio é esse? Tem um mistério de Deus aqui. Bati no pastor, digo: Pastor, o que é que está todo mundo chorando aí, não é nem, né? Geralmente o povo chora quando é uns cantores, né? Aqueles cantores mais invocados, né? Que canta os louvores mais, né? O velhinho está cantando aí, o rapaz da guitarra que não está nem conseguindo acompanhar. O que é que o pessoal está chorando aí? Ele fez: Pastor, esse senhor aí, ele é conhecido aqui nessas comunidades rurais aqui tudinha. Todos os dias as pessoas pegavam ele da beira das cercas, que ele amanhecia o dia dormindo no chão, todo vomitado, todo urinado. E as pessoas pegavam ele, arrastavam ele para debaixo de uma latadazinha que tinha lá. Ele acordava, já acordava bêbado e continuava bebendo de novo. E um dia ele aceitou a Jesus, pastor. Depois que ele aceitou a Jesus, a vida dele mudou. Se ajeitou com a esposa, parou de beber, parou de fumar. E hoje, quando ele começa a louvar ao Senhor, a igreja não aguenta e chora, porque vê o poder que há em Deus. Eu digo: glória a Deus. Adoradores que estão espalhados, que estão adorando em espírito e em verdade, mas que não era o caso desses 12. Desses que aqui estavam acompanhando a Jesus. Eles estavam buscando outra coisa. Eles estavam buscando primazia. Eles estavam buscando posições. Para servir, eles tinham uma condição. A condição de ganhar algo em troca, de ter algo em troca, ainda que fosse posição. O homem corre atrás de dinheiro, corre atrás de fama e corre atrás de descanso. Já dizia um amigo meu lá do sertão: dinheiro, fama e descanso. Mas Jesus está buscando verdadeiros adoradores, que o adoram independente se eles têm dinheiro ou não, que o adoram independente se estão presos ou não, mas homens e mulheres que estão dispostos a servi-lo em espírito e em verdade, com toda a sua vida, com todas as suas coisas, os seus bens, com tudo que ele tem, assim como o Filho do Homem fez. Jesus chama eles e ensina a eles esse princípio. Olha, os governadores, os principais, eles dominam sobre as pessoas, mas não vai ser assim com vocês. Vocês querem ser grande, vocês querem ser maior, então sirvam. Sirvam. Estejam prontos para servir. E é interessante que não apenas disposto a servir. Versículo 28, Jesus diz: como filho do homem vocês devem servir,
Porque ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Porque talvez para muitos, servir possa ser até uma motivação. Eu vou servir porque se eu servir, o pastor vai me ver, se eu servir, os outros vão me ver. E Jesus já disse, que se a gente servir, a gente vai ser, exaltado, então vamos servir. Mas aí Jesus vem e diz, olha, tem que servir, mas também tem que dar a sua vida. Não basta só servir, tem também que morrer. Eita, pastor, mas aí é mais complicado, como é que, Morrer, morrer. Quando a gente está disposto a servir verdadeiramente a Jesus, a gente precisa morrer. Porque só consegue fazer o serviço e a obra que Deus tem para nós fazermos se nós estivermos mortos. Porque aí você não reclama. Porque morto não reclama, defunto não reclama, O cara passa a vida inteira dizendo, mamãe, quando eu morrer, eu quero que a senhora me enterre com aquela camisa que eu tenho, bem bonita, Uns do Palmeiras, outros do Flamengo, outros do Vasco, sei lá. Cada um com seu time. Mamãe, eu quero aquela que eu comprei, a oficial. Quando eu morrer, me enterre com ela. Aí morre. Aí no dia que ele morre, a velhinha olha e diz assim, bichinho, gostava tanto de usar essa camisa do Flamengo, mas vou botar essa do Vasco. Bota aqui a do Vasco nele que fica melhor. Pronto. Ele vai bonitinho pro caixão, camisinha do Vasco, faixinha no peito. Não tem choro, não tem esperneada, não reclama. Não pergunta dos títulos, nada. Vai ser enterrado. Por quê? Porque não tem mais querer. Assim são aqueles que querem servir ao Senhor. Tem que estar morto. Tem que morrer. Porque quando o Espírito de Deus chegar até você e apresentar o serviço que você tem que fazer, aí você não vai correr. Porque muitas vezes, e às vezes na maioria das vezes, se não todas as vezes, quando o Espírito de Deus chega ao nosso coração, trazendo ao nosso coração o que nós devemos fazer, a gente não quer fazer. É só comigo que acontece isso, ou será que com mais alguém aqui já aconteceu? Nova Santa Rita, no estado do Piauí, a gente estava lá, fazia já 5 dias que a gente tentava evangelizar aquela cidade, as pessoas não aceitavam, fechavam as portas na nossa cara. Saíram espalhando na cidade que a gente era uns papa-figo, que ia roubar os meninos. E o povo fechando as casas, ninguém queria conversar com a gente. E aí nós fomos orar ao Senhor. Deus nos dá estratégia. Nos dá estratégia, Jesus. E como é que nós vamos alcançar o coração dessas pessoas? Porque o Senhor conhece elas, nós não conhecemos. Já tentamos de tudo. Aí pela madrugada a gente orando, aí Jesus falou aos nossos corações, durante o momento de oração, disse assim, amanhã eu vou levá-los à casa de uma pessoa, que a partir dessa pessoa, as portas dessa cidade vai se abrir. Saímos para visitar as casas naquele dia, entramos em uma ruazinha que levava para fora da cidade, encontramos lá uma casinha fechada, só aquela janelinha pequena, as portinhas de interior, tem uma janelinha menor na frente, que é como se fosse o olho mágico ali do sertão, para saber quem é que está. Estava aberto só aquela portinha, e quando nós colocamos o rosto ali, aquele cheiro de carne podre saiu, e a gente não aguentava nem ficar lá. Batemos palma, apareceu um jovem. Amigo, o senhor está com quem aí? Tal. Ele disse, não, estou só eu e meu pai, então nós podemos entrar para ver ele. Peraí, deixa eu falar ali com ele. Aí entrou, falou com o pai dele disse, pode entrar. Eles podem entrar. Aí nós entramos, casazinha muito pobre, não tinha móveis de nada. E aquele cheiro de carne podre, muito forte. Quando nós entramos, chegamos no quarto dele, ele estava deitado assim de bruço, olhando para a gente. A gente, opa, meu amigo, tudo bom? Ele disse, tudo bom. Eu disse, como é o seu nome? Ele disse, seu Zezito. Muita mosca dentro do quarto. Eu disse, seu Zezito,
O senhor está bem? Está sentindo alguma coisa? Ele disse, não, meu filho, aqui eu levei uma queimadurazinha aqui. Aí eu disse, queimadurazinha aonde? Ele disse, rapaz, foi aqui nas minhas partes íntimas aqui, tal. Eu disse, a gente pode dar uma olhada? Ele ficou meio encabulado, a gente perguntou, perturbou, ele disse, pode olhar. Aí a gente tirou o lençol. Quando a gente tirou o lençol, ele estava nu, as nádegas, as pernas, os órgãos genitais, tudo em carne viva, cheio de tapuru em cima. Eu digo, seu Zezito, pelo amor do nosso Senhor Jesus, o que foi isso aí, rapaz? Mas, rapaz, foi uma queimadurazinha. Eu tive um ataque de epilepsia, estava cozinhando um feijão lá atrás no meu fogão a lenha, caí sentado em cima da panela de água fervendo, aí levei uma queimadura. Eu digo, homem, o senhor vai morrer. Ele disse, eu nunca vi ninguém morrer porque levou uma queimadura. Eu digo, então o senhor quer ser o primeiro. Ele disse, eu não. Eu digo, então o senhor vai deixar a gente cuidar do senhor. Aí os missionários que estavam comigo olharam para mim assim. Como é, Bela Guarda? Eu digo, vamos cuidar do homem. Jesus nos chamou para cuidar dos feridos. Eu disse, o senhor deixa a gente cuidar? Eu disse, mas como é que vocês vão fazer? Aí eu digo, nós vamos mexer aí. Aqui, Súliva e Ana. Eles olharam, vamos fazer o quê? Eu fui em casa, peguei as Bepantol do meu menino. Pegamos o que tinha de gás lá nos kits de primeiro socorro, pegamos tudo. Começamos, todo dia de manhãzinha a gente ia para lá. Lavar, tirar aquela sujeira, lavamos o colchão, lavamos a cama, chega aquela goda amarela, descia escorrendo. Limpamos a casa todinha, fizemos uma faxina, limpamos tudo e tal. Tudo direitinho. Aí chegou numa parte que não tinha mais como a gente fazer, porque tinha uns pedaços de carne que estavam podres já e não tinha como a gente tirar. Fui lá no posto de saúde, deu uma confusão lá com a enfermeira. E a enfermeira disse, quem é esse homem? É seu Zezito? Eu digo, a senhora conhece? Ela disse, conheço. Eu digo, por que a senhora não está indo lá cuidar dele? Eu digo, você não é daqui não, né? Eu digo, só não. Ele disse, é por isso. Há 10 dias atrás nós fomos lá cuidar desse homem. Sabe o que foi que ele fez? Ele deu uma facãozada no técnico de enfermagem aqui, que ele teve que ir bater em Teresina. Eu olhei para a Súliva, eu digo, Súliva, lembra da espingarda que tinha do lado? Aí a Súliva disse, eu lembro. Eu digo, pois faz 5 dias que nós estamos cuidando dele. E aí nós levamos, eles pegaram, levaram para o hospital de Queimados em Teresina, cuidaram. Mas sabe o que aconteceu, meus irmãos? As pessoas daquela cidade começaram a dizer, quem são essas pessoas? Quem é esse povo? Que vem de longe, que ninguém sabe nem quem é. Foi lá para a casa de Zezito, um homem que ninguém ousava nem passar na porta de sua casa, porque ele ameaçava de matar. Cuidaram das feridas, limparam, conseguiram tratamento para ele em Teresina. Quem é essas pessoas? A partir daquele dia, todos os dias, às 6 horas da manhã, a gente começava a receber os WhatsApp lá em casa. Os WhatsApp é os meninozinhos pequenos, né? Do sertão é os WhatsApp, né? Que a mãe diz, menino, vá ali em Dona Maria, pergunta se ele tem um negócio, né? Aí é o WhatsApp. Os meninos chegando. Ei, mamãe está perguntando se vocês não vão lá na casa dela. Vamos, é aonde? É bem ali. Aí, é bem ali. Ia. Meus irmãos, foram 17 dias que nós passamos naquela cidade. E foram 219 pessoas que entregaram as suas vidas a Jesus. Simplesmente porque um grupo de missionários decidiram não viver para eles, mas para o próximo. Fique em pé, por favor. Esse Jesus aqui, de Mateus 20, que estava conversando com esses discípulos e ensinando a eles o caminho da humildade, é o Jesus que está aqui hoje. É o Jesus que nós pregamos. É o Jesus que te trouxe até aqui. Talvez você chegou aqui e talvez o seu coração seja até um coração orgulhoso, mas aí você ouviu essa palavra e disse, rapaz, eu preciso me humilhar diante desse Jesus. Por isso eu quero te dar uma oportunidade. Se você que chegou aqui e ainda não entregou a sua vida a esse Jesus, eu quero te dar essa oportunidade.
Tem alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus? Se tiver, dê um sinal com a sua mão aí. Levanta assim, diga assim: eu, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Tem alguém? Que disse lá de cá para cá. Temos alguém aí atrás que deseja entregar a sua vida a esse Jesus? Se não temos, eu vou orar com a igreja. Quero orar por você, quero orar com você, para que Deus possa gerar em nós um coração humilde, não como o desses discípulos, que mais na frente aprenderam o mistério e foram servos obedientes até a morte, cada um na sua morte, mas glorificando a Jesus. Senhor Deus, só Tu, Pai, deve ser exaltado nessa terra. Nós estamos aqui porque o Senhor está assentado em seu trono, porque todo o poder no céu e na terra foi dado ao Senhor. Oh Senhor, Deus, gera no coração, Senhor, de todo aquele que crê, Pai, um coração humilde, Senhor, disposto a morrer, para que outros possam viver, que estejam dispostos, Senhor, a abrir mão, Deus, para que outros possam ouvir do Evangelho de Jesus. Oh Deus, ajuda a Tua igreja, Pai. Vem, Espírito Santo, gera em nossos corações esse espírito de humildade, Senhor, de desejo, de entrega, de santificação, de busca, Senhor Deus. Faz assim, Pai, porque assim o Senhor fazendo, o Teu nome será conhecido até os confins da terra. Louvado seja o Senhor Jesus.